Battles of Demons and Gods, capítulo 81. Aposta. Olhando para a expressão de Nili, Yang Xin entendeu o que estava acontecendo. Ele tinha algum conflito com este tal de Shen Fei e era muito claro o porquê pelo qual ele a chamou. Era para bater de frente com a família sagrada. Mesmo sabendo que ofenderia a família sagrada, ela ficou do lado de Nili sem qualquer hesitação, facilmente tomando essa decisão. HMPH. Shen Fei bufou, não se importando com o que Nili disse. Eu vou deixar você agir arrogantemente por mais um tempo, mas quando o torneio começar, você vai ver como te espancarei até a morte. Ah, o jovem mestre Shen é muito simpático. Nili riu. Ninguém muitas vezes me falou sobre você, falando como é um homem generoso. Ouvindo Nili falar sobre Xiao Ninger, Shen Fei ficou prestes a explodir. Nili realmente estava cutucando seus pontos fracos. Shen Fei parecia sentir que estava usando um nariz de palhaço. Vendo que o rosto de Shen Fei ficou da mesma cor que o fígado de um porco, Nili fingiu não notar nada. Ele continuou. Recentemente, a cultivação de Ninger vem avançando rapidamente, logo ela alcançará o nível prata. Eu até a ajudei com algumas massagens, a doença do Ártico dela já está quase curada. Ah! Falando nisso, o jovem mestre Shen ainda tem que me agradecer por cuidar de sua noiva. Massagens. Ao ouvir as palavras de Nili, a imaginação de Shen Fei correu solta e ele quase vomitou sangue. É importante lembrar que, mesmo agora, Xiao Ninger sequer deixa ele tocar nas mãos dela. Nili. Você realmente está me irritando. Eu vou te matar. Shen Fei não pôde mais se controlar, ambos os seus olhos se arregalaram. Como um descendente direto da família sagrada, arrogante e orgulhoso como sempre, ele nunca foi submetido a tal humilhação. Shen Fei correu para frente, lançando um soco em direção a Nili. Neste mesmo momento, as sobrancelhas de Yang Xin se contraíram e ela pulou entre os dois. Embora soubesse claramente que Nili estava propositalmente provocando Shen Fei, ela só pôde sorrir amargamente em seu coração. Já que Shen Fei está arranjando problemas com Nili, naturalmente, ela não pode ficar sentada apenas observando. Vendo Nili provocando Shen Fei de propósito só para fazer Yang Xin protegê-lo, Shen Ming também ficou ligeiramente irritado. Ele puxou Shen Fei de volta rapidamente, sem expressar sua irritação. Jovem mestre Shen Fei, não seja imprudente. Disse Shen Ming, sorrindo ligeiramente. O torneio marcial começará em breve. Presumivelmente, a família Ni mandará alguém para a batalha. Por que vocês não se confrontam mais tarde? Não é necessário prejudicar nossa harmonia. O peito de Shen Fei subia e descia sem parar enquanto ele tentava suprimir sua raiva com todas as forças. Ele encarou Nili e pôde ver claramente que o outro tinha a proteção da Associação de Alquimistas, por isso não estava com medo. Ali Shen Fei não podia fazer nada, mas quando o torneio começasse, ele ensinaria uma dura lição a Nili. Se Nili não participasse, então eles vão simplesmente quebrar os representantes da família Marcas Celestiais e ver se Nili ainda não vai fazer nada quanto a isso. Shen Fei respirou fundo e se acalmou. Depois de ouvir Shen Ming, Nili disse calmamente, quanto ao torneio, ele é inútil se não houverem lucros. Se não tiver uma aposta, eu não vou participar. Shen Ming olhou para Nili e perguntou. Eu me pergunto que tipo de aposta você quer. Neste round do torneio, eu serei o banqueiro. Não importa quanto sua família sagrada aposte, eu vou aceitar, mas se for muito pouco, não estarei mais na brincadeira, disse Nili, casualmente. Você vai ser o banqueiro? Você tem tanto dinheiro assim? As sobrancelhas de Shen Ming se contraíram ligeiramente. Assim que as apostas começarem, ambos os lados têm que desembolsar uma quantia igual de dinheiro e o vencedor leva tudo. Temo que a família Marcas Celestiais não seja capaz de se dar a tal luxo. Mesmo com a irmã Zona Yang aqui, a família sagrada ainda acha que eu não posso me dar ao luxo de brincar? Disse Nili, sorrindo ligeiramente.
Yang Xin podia ver que a razão pela qual Nili irritou Shen Fei e provocou a família sagrada era exatamente para fazê-los cair em uma armadilha. Na armadilha de apostar com ele. Parece que Nili está confiante em vencer Shen Fei. Se o irmãozinho Nili não puder, eu pagarei por ele. Disse Yang Xin, sorrindo. Já que a diretora Yang concordou, nós apostaremos um pouco. Na luta entre o jovem mestre Shen Fei e esse jovem mestre Nili, eu aposto que Shen Fei ganhará. Minha aposta é de 50 milhões, você se atreve a aceitar? Shen Ming estreitou os olhos, encarando Nili. O olhar feroz de Shen Fei também estava fixado em Nili. 50 milhões de moedas? Nili arregalou os olhos repentinamente. O que foi? Está com medo? Shen Fei bufou. São 50 milhões de moedas espirituais demoníacas em jogo. Isso não te apavora? Você aposta 50 milhões e ainda tem a coragem de jogar. Uma família tão grande como a sua só se atreve a apostar tão pouco. Nili, parecendo confuso, olhou para Yang Xin e disse: Irmã Zona Yang, a família sagrada realmente é tão pobre assim. 50 milhões não é o suficiente nem para comprar doces de criancinhas. Olhando para a expressão dele, Yang Xin riu por dentro. Nili continua cheio de ideias perversas. Ele está atraindo a família sagrada. Ela balançou a cabeça e respondeu seriamente: Irmãozinho Nili, 50 milhões é considerado muito para esse tipo de família. Como pode? Tão pobres. Nili pegou vários cartões de cristal demoníaco, cerca de 20, 30, balançou a mão e os jogou em direção ao campo. Isso instantaneamente causou uma grande comoção. Alguém realmente arremessou de modo que exalou centenas de milhares de moedas. Nili estava com um olhar extremamente arrogante conforme dizia: já que a família sagrada é tão pobre, eu vou me forçar a jogar com vocês. Se eu ganhar os 50 milhões, vou dividi-los com a audiência. Já que não é muito importante, vou simplesmente tratar isso como jogar fora um pouco de trocado. Ouvindo Coelho, os rostos de Shen Fei e de Shen Ming empalideceram. Nili é maluco. 50 milhões não é uma pequena quantia. Famílias nobres comuns sequer podiam gastar tanto dinheiro. Apenas uma família grande como a família sagrada poderia pagar tal montante, mas claro, eles não podiam se comparar à associação de alquimistas. A associação, agora, é muito rica. Ainda mais rica do que a mansão do senhor da cidade. 50 milhões, vocês realmente tiveram a coragem de apostar tão pouco? Nili riu com desdém. Shen Ming respirou fundo, permanecendo calmo. Já que Nili provocou Shen Fei, ele definitivamente tinha confiança de que venceria. Na primeira rodada, apostar apenas 50 milhões não é muito ruim, afinal, eles ainda têm várias oportunidades. Antes de qualquer outra coisa, eles devem descobrir a força de Nili. Na primeira rodada, nós vamos apostar apenas 50 milhões. Vamos ver se você ainda estará disposto a continuar brincando depois disso, disse Shen Ming, sorrindo levemente. Mesmo Nili estando confiante de que vencerá Shen Fei, ainda tem dois outros representantes da família sagrada. Apostar naqueles dois é mais seguro. Claro, já que a família sagrada quer brincar, continuarei até o final. Eu vou ser o banqueiro, então não importa o quanto estejam apostando, eu vou aceitar. Disse Nili. Olhando para a expressão arrogante de Nili, Shen Ming zombou dele por dentro, mas ainda disse educadamente: o jovem mestre da família Marcas Celestiais realmente é direto. Então, quem será a testemunha? Shen Ming deu uma olhada em Yang Xin e disse: temo que a diretora Yang não possa ser. Todas as outras famílias serão as testemunhas desta aposta. Respondeu Nili. Tudo bem. Concordou Shen Ming, sem rodeios. As notícias sobre a aposta deliberadamente divulgada da família sagrada e da família Marcas Celestiais rapidamente se espalharam. Todos no campo do torneio ficaram excitados. Além disso, todos os patriarcas das várias famílias que estavam ali foram convidados a tornarem-se testemunhas. O que há de errado com a família Marcas Celestiais? Eles realmente apostaram contra a família sagrada?
Você não sabia? A família Marcas Celestiais é protegida pela Associação de Alquimistas. Eles estão muito ricos agora e parecem estar em uma briga com a família sagrada. Tem certeza que, em vez disso, essa briga toda não é entre os dois gigantes, a família sagrada e a Associação de Alquimistas? Quem sabe? Discutiam vários patriarcas. Tales of Demons and Gods, capítulo 82. A primeira luta do panda de presas. A atenção de todos passou das várias famílias para se fixar na aposta entre a família sagrada e a família Marcas Celestiais. Muitos patriarcas estavam observando tudo como se estivessem assistindo a um show. Ouvi dizer que a família Marcas Celestiais fez uma aposta de 50 milhões com a família sagrada. 50 milhões. Essa quantia é verdadeiramente algo que só a família sagrada e a Associação de Alquimistas podem se dar ao luxo de apostar. A pequena família Marcas Celestiais definitivamente não conseguiria apostar tanto. Sem a proteção da associação, ela provavelmente nem se atreveria a participar. A aposta entre as duas famílias fez com que toda a arena ficasse excitada. Além da aposta pessoal com Nili, a família sagrada também abriu as apostas para o público. Nili vencendo estava em 1,5, Shenfei estava em 1,3, e as apostas de que Shenfei acabaria com Nili em um único golpe estavam em 1,9. Nili deu uma olhada nas apostas. Havia uma aposta em que ele venceria Shenfei com um único golpe. O pagamento dessa aposta chegou a 1,11. Pena que só pôde apostar 6 milhões por vez. Se não houvesse um limite, eu apostaria até fazer toda a família sagrada ficar pobre. Nili pensou consigo mesmo secretamente. Na primeira rodada eu vou apenas brincar com vocês, mas nas próximas rodadas vou jogar sério. Nili mandou Niai e companhia enviarem alguém para fazer aquela aposta secretamente. Algumas das apostas foram espalhadas, de modo que não atraíssem muita atenção. No total, eles apostaram cerca de 30 milhões em Nili e uma parte dessas apostas foram em ele vencer Shenfei com até 20 golpes. O pagamento dessa aposta era de 1,3. Sob os poderosos aplausos da multidão, ambos os lados estavam se preparando para entrar na arena. Niai, Nien e o grupo da família Marcas Celestiais estavam todos com expressões de animação em seus rostos. Yang Xin olhou para Nili e o canto de sua boca subiu ligeiramente, se transformando em um sorriso. Ela tinha a sensação de que Shenfei com certeza perderia miseravelmente. Shen Ming voltou para a área da família sagrada com seu grupo, olhou para Shenfei e disse: "O torneio não permite itens como armaduras de batalha. Entretanto, elixires são permitidos, então leve essas 2 pílulas de fortalecimento do espírito demoníaco com você, caso precise." A pílula de fortalecimento do espírito demoníaco é um tipo de elixir fornecido às famílias principais pela Associação de Alquimistas. Normalmente, ela só seria usada em uma batalha contra bestas demoníacas. Quem usaria tais elixires preciosos em um torneio? Mas, por causa da aposta com Nili, apesar de uma pílula de fortalecimento do espírito demoníaco custar mais de 1 milhão, ainda valeria a pena. Essa pílula pode aumentar consideravelmente a força do espírito demoníaco, mas ela também tem uma certa quantidade de efeitos colaterais, causando danos a longo prazo nele. Mesmo assim, ela não causa dano algum no cultivador em si. Então, para a família sagrada, isso não é nada. Mesmo que o espírito demoníaco de Shenfei fique danificado, eles podem imediatamente trocá-lo por um mais forte. Além disso, você tem que acabar com Nili após 20 golpes. Com isso, poderemos realmente vencer. Disse Shen Ming, olhando para Shenfei. Você quer que eu vença após 20 golpes? Ele realmente tem sorte. No olhar de Shenfei, um toque de agressividade apareceu. Jovem mestre Shenfei, você definitivamente não deve subestimar seu adversário. Avisou Shen Ming. Eu sei. Shenfei concordou. Embora não tenha dito nada, ele ainda sentia um pouco de desdém. Os vários patriarcas terminaram de fazer as suas apostas. A maioria era de que Shenfei venceria. Muitos apostaram que Shenfei derrotaria Nili em até 20 golpes.
Aqueles que apostaram em Nili também não eram tão poucos, afinal, a Associação de Alquimistas não apostaria 50 milhões com a família sagrada se não tivessem a confiança de que venceriam. Toda a audiência estava ficando excitada e aplaudia com força enquanto observava Nili e Shen Fei entrarem na arena. Jovem mestre Shen Fei, acabe com esse tal de Nili. Jovem mestre Shen Fei, boa sorte. Nili, boa sorte. Derrote a família sagrada. Você consegue. A torcida foi gritando cada vez mais alto. Se Shen Fei derrotasse Nili, a família sagrada ganharia muito dinheiro. Sob milhares de olhares, Nili e Shen Fei foram até suas respectivas posições na arena. Eu vou fazer você perder miseravelmente. Além disso, não o deixarei sair dessa tão fácil. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Shen Fei. Ele definitivamente tinha que fazer Nili perder miseravelmente por se atrever a tocar em sua mulher. As palavras do jovem mestre Shen Fei são como elogios para mim. Espere até eu voltar, definitivamente contarei sobre isso para ninguém. Disse Nili, rindo. Olhando para o jeito que Nili agia, Shen Fei quase explodiu de raiva. Mas, ele fortemente suprimiu seu ódio, lembrando-se das palavras de Shen Ming. Ele deve acabar com Nili apenas após os 20 golpes. Shen Fei bufou com raiva e começou a emitir uma forte vontade de lutar. Ele levantou as mãos e as lançou em direção a Nili. Enfrentando um adversário desse nível, Shen Fei não usaria seu espírito demoníaco logo de cara. Uma vez que usasse o seu espírito demoníaco, Nili provavelmente não seria capaz de lidar com seus ataques. Sem mencionar que ele só podia vencer após os 20 golpes. Vendo isso, os cantos da boca de Nili se levantaram. Ele previu que este idiota não usaria o seu espírito demoníaco logo de cara. Então eu vou te destruir em um único ataque. Estou realmente sem palavras. Originalmente eu queria atuar um pouco, fingir que ganhava de você com algumas dificuldades, mas parece que não será necessário. Nili pensou consigo mesmo. O seu reino da alma ativou subitamente. Vamos. Panda de presas. Um enorme panda apareceu do nada e, em seguida, se fundiu com Nili, fazendo com que os músculos no corpo dele crescessem muito. Shen Fei continuou socando em direção a Nili. Inicialmente, ele pensou que Nili lutaria só com força por um tempo. Nunca passou por sua cabeça que o outro invocaria seu espírito demoníaco sem qualquer indicação. Além disso, a velocidade em que o invocou foi extremamente rápida. Em apenas um piscar de olhos, Nili já tinha terminado de se fundir com o panda. Isso deixou Shen Fei incapaz de responder a tempo e, mesmo que quisesse chamar seu próprio espírito demoníaco, já era tarde demais. Um espírito demoníaco de nível tão baixo como o panda de presas, qual é o uso em invocá-lo? Shen Fei tinha absoluta confiança em sua própria força. Depois de trocar golpes com a forma de panda do Nili, no máximo, ele terá que imediatamente recuar e invocar o seu próprio espírito demoníaco. Realmente tem alguém estúpido suficiente para se integrar com um espírito demoníaco de nível tão baixo como o panda de presas. Shen Fei sequer considera um espírito tão lixo como esse uma ameaça. Mesmo que você tenha invocado seu espírito demoníaco, e daí? Um lixo como o panda de presas sequer pode ser considerado meu adversário. O canto da boca de Shen Fei se curvou em um sorriso frio. Ele quer bater em Nili até deixá-lo no chão, para que então possa pisar impiedosamente nele. Tudo isso para aliviar o ódio em seu coração. Quando o punho de Shen Fei estava quase acertando, bem neste momento, o panda de presas terminou de se fundir com Nili, o qual sorriu levemente e lançou sua palma em direção à cabeça do adversário. O panda Nili deu um tapa no rosto de Shen Fei, fortemente jogando-o no chão. Rachaduras surgiram na arena. Levar tal tapa definitivamente não era algo legal. Que ataque forte! Shen Fei nunca imaginou que um único tapa de Nili realmente teria tal força assustadora. Embora Nili tenha se fundido com o panda, esse mesmo panda não é um espírito demoníaco comum. Ele é um espírito demoníaco do tipo lutador com uma taxa de crescimento nível Deus.
ele tem uma força assustadora apesar de sua aparência dócil. Shen Fei provavelmente ficou tonto após o tapa. Por um lado, Nili foi muito astuto, ele se fundiu com seu espírito demoníaco enquanto enfrentava alguém que não tinha se fundido ainda. Mas por outro lado, ninguém tinha imaginado que o panda de presas o qual Nili invocou tinha uma força tão assustadora. As orelhas de Shen Fei estavam zumbindo. Ele tinha batido a cabeça muito forte no chão. Apesar de sua própria cultivação ser considerada muito boa, depois de levar este golpe, ele definitivamente não se sentiu bem. Sua cabeça parecia estar prestes a explodir. Toda a arena entrou em alvoroço. Droga! O jovem mestre Shen Fei não pode estar perdendo de propósito, certo? Ele sequer está usando seu espírito demoníaco. Esse Nili é muito descarado. Ele simplesmente se fundiu com seu espírito demoníaco sem qualquer indicação. Além disso, o jovem mestre Shen Fei ainda não tinha invocado o espírito demoníaco dele. Isso é muito baixo. Gritavam aqueles que apostaram em Shen Fei. Na opinião deles, não foi Shen Fei que subestimou seu adversário, foi Nili que invocou seu espírito demoníaco sem qualquer indicação. Se Shen Fei soubesse de antemão, ele definitivamente não perderia. Na troca de ataques, Shen Fei perdeu. Isso fez com que as pessoas da família sagrada quase explodissem de raiva. Desprezível. A família Marcas Celestiais é desprezível. Gritava ao lado da família sagrada. Quanto àqueles que apostaram em Nili, naturalmente, eles estavam do lado dele. Quando viram Nili esmagar Shen Fei no chão com apenas um tapa, eles ficaram muito felizes. Já que ele começou de modo superior, parece que não era impossível vencer de Shen Fei. O que Nili fez de errado? Nunca pode haver desilusão na guerra. Foi a estupidez do jovem mestre Shen Fei. Subestimando o inimigo e lutando sem usar seu espírito demoníaco. Se não for dele, de quem mais poderia ser a culpa? Do lado da família Marcas Celestiais. Embora Niai, Nien e companhia sentissem que Nili agiu de modo meio desprezível, eles não falariam mal de si mesmos. Sua família sagrada só olha para o superficial. Um espiritualista não invocar o seu espírito demoníaco e enfrentar um adversário apenas com força não é estupidez? Todos os tipos de vozes soavam pela arena inteira. Após as breves discussões raivosas, a arena finalmente se acalmou novamente. Eles perceberam que tinham apenas reagido emocionalmente a uma situação inesperada. Droga, o que eu acabei de ver? Aquilo é realmente um panda de presas. Realmente tem alguém usando um espírito demoníaco lixo como o panda de presas. A família Marcas Celestiais é pobre? Eles só são capazes de obter um panda de presas para sua nova geração? O que um panda de presas pôde fazer? Ao enfrentar outros espíritos demoníacos, ele pôde fazer alguma coisa além de servir de comida. Nili provavelmente só se aproveitou daquele momento. Espere até o jovem mestre Shen Fei se fundir com seu espírito demoníaco. Vamos ver como ele matará aquele pirralho. Aqueles que apostaram em Shen Fei estavam todos nervosos. Porra, ele realmente usou um panda de presas só para tentar se exibir. Foda-se esse nanico. Porra. Mata ele. Niai, Nien e todos os outros da família Marcas Celestiais ficaram chocados. Especialmente Niai e Nien. Nesses últimos dias, eles estiveram indo para vários lugares da Cidade da Glória só para adquirir grandes quantidades de espíritos demoníacos. Haviam muitos e muitos outros espíritos demoníacos mais fortes do que o panda de presas, mas então por que Nili escolheu esse panda? Não faz nenhum sentido. Não só a família Marcas Celestiais, Yang Xin também ficou surpresa. Ela sabe exatamente quanto dinheiro Nili tem. Com aquela riqueza, comprar um espírito demoníaco extraordinário era algo simples, mas Nili por alguma razão escolheu um panda de presas. Isso deixou todos que sabiam sobre sua situação incapazes de compreender suas ações. Entretanto, o que eles não sabiam é que o panda de presas de Nili não é um panda de presas comum. Ele é um espírito demoníaco com taxa de crescimento nível Deus.
Embora Neely tenha saído na vantagem após a primeira troca de golpes, a arena ainda não acreditava que ele venceria. Todos arregalaram os olhos, preparados para ver Shen Fei se fundir com seu espírito demoníaco e acabar com Neely. Battles of Demons and Gods, capítulo 83. Você me deixou vencer. Todo o campo marcial estava cheio com todos os tipos de gritos. Nesse momento, no centro da arena, Shen Fei, que teve a cabeça estapeada e foi mandado voando, já estava com ela levemente clara e estava lutando para se levantar. Nesse ponto, a raiva de Shen Fei subiu aos céus. A razão dele não invocar seu espírito demoníaco foi por causa das instruções do ancião Shen Ming. Ele deveria apenas dar uma surra em Neely após 20 golpes. Quem iria imaginar que Neely iria chamar seu espírito demoníaco sem nenhuma indicação? Engolindo uma derrota sem motivo, Shen Fei estava simplesmente prestes a explodir. Ele completamente abandonou o que o ancião Shen Ming havia instruído. Já que você pediu por isso, eu vou te matar. Shen Fei rugiu, seu reino da alma tremendo. Uma aura de espírito demoníaco emitia de seu corpo. Aquele com o qual Shen Fei se integrou é um poderoso espírito demoníaco Tigre Negro Escarlate. O Tigre Negro Escarlate é uma besta demoníaca extremamente assustadora. Esse espírito demoníaco foi caçado pelo próprio patriarca da família sagrada. É uma besta demoníaca de nível ouro negro de 1 estrela, sendo assim, é extremamente forte. Forte o suficiente para permitir a força de Shen Fei aumentar muitas vezes. Jovem mestre Shen Fei vai finalmente usar seu espírito demoníaco. A audiência estava animada. Essa aura, céus! É horripilante demais. É verdadeiramente o Tigre Negro Escarlate. Tigre Negro Escarlate versus o Panda de Presas. O resultado é facilmente previsível. Quase todo mundo sentiu que o Panda de Presas seria derrotado após o golpe. A aura de Shen Fei continuou decolando. A aura do Tigre Negro Escarlate é muito forte, fazendo todos ficarem chocados com seu poder. Niai, Nien e companhia não puderam mais permanecer sentados. Com o Panda de Presas de Neely, é absolutamente impossível competir contra o Tigre Negro Escarlate. A diferença entre suas forças é grande demais. E agora? Vamos fazer Xiao Li se render. Aqueles que apostaram em Shen Fei estavam gritando excitadamente. Eles estavam torcendo por Shen Fei. Na visão deles, essa partida é uma vitória de Shen Fei. Eventualmente, todas as vozes pararam. Logo quando Shen Fei estava operando seu reino espiritual dentro de seu corpo, no momento crucial dele chamar seu espírito demoníaco, Neely deu alguns passos à frente, e mandou um tapa na parte de trás da cabeça de Shen Fei. Shen Fei, que estava prestes a fundir-se com seu espírito demoníaco, foi, mais uma vez, arremessado ao chão, fazendo uma enorme cratera aparecer. O processo de fusão de Shen Fei foi interferido. A aura que se elevava, dispersou. Shen Fei, nesse momento, é simplesmente uma visão trágica de se ver. A originalmente máscula face dele foi estapeada ao ponto de ficar presa ao chão. E o culpado por isso, Neely, está atualmente se espreguiçando. Estupefatos. Toda a arena estava chocada. Niai, Nien, Yang Xin e companhia estavam também estupefatos. Desprezível. Sem vergonha demais. Niai, Nien e companhia tinham suas faces se aquecendo de vergonha. Eles estavam tendo a sensação de terem suas dignidades jogadas fora. Essa ainda é a família Marcas Celestiais? A linhagem da família Marcas Celestiais verdadeiramente criou um membro da geração mais jovem tão desprezível. Até aqueles que apostaram em Neely tiveram suas faces avermelhadas. Apesar de Neely ter a vantagem, isso não parecia ser certo. Nesses poucos anos do torneio entre gênios, desde quando eles viram tal batalha anteriormente, nos torneios prévios, eles estavam todos aprendendo as artes marciais uns dos outros. Todos eram muito particulares sobre os espíritos marciais. Usualmente, os dois lados iriam invocar seus espíritos demoníacos e então competir um contra o outro.
Eles nunca viram nada como o que Nili fez. Ele chamou seu espírito demoníaco sem nenhuma indicação, e até interrompeu outros que estavam invocando seus espíritos demoníacos. Aqueles do lado da família sagrada estavam quase pulando de tanta raiva. Família Marcas Celestiais, sua família é desprezível demais. Tal batalha é simplesmente unilateral. Os membros da família sagrada gritaram para a família Marcas Celestiais. Apesar de Niai, Nien e companhia sentirem que as ações de Nili serem um pouco desprezíveis demais, eles não podem mostrar isso em suas faces em frente da família sagrada. Nós violamos alguma das regras do torneio. Vocês não estão em posição de nos acusar. Eu por acaso preciso de vocês para me ensinar sobre as questões da minha família Marcas Celestiais? Seu jovem mestre da família sagrada Shenfei não está sendo estúpido demais. Ele é simplesmente um cabeça de porco. Ele é obviamente um espiritualista e ainda assim não invocou seu espírito demoníaco antes de entrar em batalha. Ter suas costas encarando um oponente quando está invocando seu espírito demoníaco, de quem é a culpa? Nesse momento, Yang Xin olhou a Shenming e levemente disse: Ancião dos afazeres essenciais Shenming, não poderia ser que sua família sagrada não pode se dar ao luxo de perder, poderia. Apesar de Nili ser de fato um pouco desavergonhado, ela ainda ficou do lado de Nili. Olhando a situação na arena, o sorriso de Yang Xin se tornou ainda mais charmoso. Nili é simplesmente imprevisível. Da aparência externa, ele parece bondoso e puro, mas no fundo ele é simplesmente astuto. Ele é obviamente pervertido o tempo todo, mas quando alguém está tentando, ele tem uma firme resolução em sua atitude. A expressão facial de Shenming se fechou. Nili é astuto demais, ele pode apenas admitir derrota. Já que Nili concordou em ter 3 rodadas, a primeira rodada não significa nada. Sabendo que o espírito demoníaco de Nili é um panda de presas, Shenming friamente zombou em seu coração. Ele vai considerar essa rodada a sua perda, a rodada a seguir, ele vai obter todo o seu dinheiro de volta. Shenming jogou um olhar a Yang Xin e disse: é claro que não. Tão pouco dinheiro, minha família sagrada ainda pode perder mais um pouco. Nesse momento, na arena, Shenfei, que ainda está caído no chão, vai simplesmente explodir. Após receber 2 grandes tapas de Nili, sua face foi pesadamente esmagada ao chão. Sangue estava saindo de seu nariz e sua face estava cheia de machucados. Anteriormente, quando ele quis se fundir com seu espírito demoníaco, seu reino da alma foi sacudido pelo tapa de Nili, fazendo a fusão falhar. Jovem mestre Shenfei, você está bem. Nós estamos apenas aprendendo um com o outro lutando, não há nenhum outro sentido além disso. Se você não pode se levantar, então apenas se renda. Nili se agachou ao lado de Shenfei. Se render. Uma vez que ele tenha se rendido, 50 milhões de moedas irão embora. Ele não está disposto a fazer isso. Ele deu uma bufada furiosa, e mais uma vez elevou seu reino da alma. Uma figura de espírito demoníaco apareceu. Ele estava se preparando para se fundir com seu espírito demoníaco. Ondas e ondas de poderosa aura estavam sendo emitidas de seu corpo. Seu corpo estava se transformando. Ele tinha dentes caninos e garras afiadas. Estouros de rugidos saindo de seu tigre negro escarlate, o poder que ele estava emitindo era aterrorizante. Uma vez que eu me junte ao meu espírito demoníaco, seu panda de presas não poderá me enfrentar. Você quer me obstruir de me fundir com meu espírito demoníaco? Isso é simplesmente impossível. As chamas do tigre negro escarlate são suficiente para te queimar até as cinzas. Shenfei pensou para si. Chamas eclodiam de seu corpo. Jovem mestre Shenfei está prestes a mostrar seu poder. Essa é a fusão de chama escarlate do tigre negro escarlate. Essa chama é extremamente feroz, ela queimaria tudo ao seu redor a cinzas. Esse é o verdadeiro valor do jovem mestre Shen. Para ele verdadeiramente ter tal habilidade de combate. Dessa vez, Nili está condenado. Ele não pode nem mesmo se aproximar das chamas escarlates.
Uma vez que a fusão do jovem mestre Shen Fei esteja completa, ele pode derrotar o panda de presas em um golpe. Como é possível um espírito demoníaco como o panda de presas ser um oponente para o tigre negro escarlate? Apesar dele ter tido a vantagem anteriormente, e daí? As vozes na arena surgiam. Chamas escarlates. Muito poderosa. Neste momento, Nili, que estava fundido com o panda de presas, não estava sendo afetado pelas chamas mesmo ele estando de pé dentro das chamas escarlates. O tigre negro escarlate de Shen Fei não é ruim, mas comparado ao panda de presas de Nili, a diferença é grande demais. Ninguém mais seria capaz de imaginar o poder de seu panda de presas. Como pôde uma habilidade de combate de nível tão baixo ferir o panda de presas? Entretanto, agora não é a hora de mostrar sua força. Logo quando Shen Fei estava prestes a terminar sua fusão com seu espírito demoníaco, Nili levantou sua perna e impiedosamente pisou em Shen Fei. O reino da alma de Shen Fei foi sacudido de novo, fazendo a fusão falhar. O espírito demoníaco dentro de seu reino da alma ainda não havia saído. As vozes dentro da arena pararam. Todo mundo estava estupefato. O que eles haviam imaginado como cenas de um panda de presas rolando no chão devido às chamas escarlates não apareceu em frente a eles. Ao invés disso, as cenas de Shen Fei sendo pisoteado impiedosamente estava diante deles. Falha de fusão de novo. Como pôde isso? Que sensação maravilhosa! Eu extravasei por ninguém. Nili pensou para si. Shen Fei foi torturado por ele de maneira brutal e Nili não irá parar tão cedo. Eu ouvi dizer que o jovem mestre Shen Fei é um garanhão inveterado. Você brincou com um bom número de garotas. Pelo bem do jovem mestre Shen Fei, não brinque com mais nenhuma garota no futuro. Nili chutou bem no lugar de Shen Fei. De hoje em diante, Shen Fei teme que não iria poder brincar com mais nenhuma outra garota. Aqueles que apostaram em Shen Fei rolaram seus olhos infindavelmente. Originalmente, quando eles ouviram os sons de gritos, eles pensaram que haviam chances de um contra-ataque. Entretanto, os poucos chutes de Nili, mais uma vez, destruíram seus pensamentos. Sons de cuspe, realmente azarado para de fato perder assim. Culpe aquele cabeça de porco do Shen Fei. Ele estava tão confiante a ponto de não invocar seu espírito demoníaco antes de começar a batalha. No fim, ele não teve a chance de chamar seu espírito demoníaco. Mas aquele cara da família Marcas Celestiais tem verdadeiramente um mau caráter. Ele não deu nenhuma chance para Shen Fei invocar seu espírito demoníaco. Isso é uma violação do espírito marcial. Pensando no processo da batalha, eles tinham pensamentos de choro. Após encontrar tal cara desavergonhado como Nili, o que mais eles podem dizer? Apesar deles poderem condenar Nili moralmente, não há tal regra no torneio. Shen Ming pode ver que Nili não daria nenhuma chance a Shen Fei para se fundir com seu espírito demoníaco. Continuar essa partida vai apenas acabar com Shen Fei sem invocar seu demônio e levando uma surra de Nili. Essa partida, eu, da família sagrada me rendo, por favor pare. Shen Ming nervosamente disse. Sua voz soava através de toda a arena. Todos puderam sentir a raiva em seu tom de voz. A audiência estava sorrindo amargamente. Essa é a batalha mais insensata que eles já viram. Nesse momento, Shen Ming e Shen Xiao da família sagrada estavam ambos se entreolhando. Eles nunca pensaram que Shen Fei fosse de fato perder a luta dessa maneira. Além de Shen Fei fazer Nili mostrar um pouco do poder do panda de presas, ele nem mesmo testou a verdadeira força de Nili. Vendo o panda de presas fundido a Nili parecendo tão inofensivo, eles não podem deixar de sentir um pouco de desprezo. Enquanto eles observavam Shen Fei sendo surrado de maneira tão feia, eles não sentiram tristeza, eles estavam secretamente rindo em seus corações. O jovem mestre descendente direto é realmente mimado. Ele também tem pouca inteligência. Eles ouviram que Shen Fei frequentemente brinca com mulheres, então ele provavelmente jogou fora sua fundação, assim perdeu para Nili.
O dinheiro que Shen Fei perdeu, eles vão definitivamente ganhar de volta. O jovem mestre da família é um lixo, agora é hora deles se mostrarem. Ouvindo as palavras de Shen Ming, Nili secretamente se sentiu deprimido. Admitindo derrota tão rapidamente não era nem um pouco divertido. Nili pisou no corpo de Shen Fei mais uma vez antes de pôr as mãos em concha e disse: "Ah, essa luta foi realmente divertida. Irmão Shen, obrigado por me deixar vencer." Ouvindo as palavras de Nili, todo mundo estava estupefato. Nili é simplesmente um desavergonhado sem limites. Divertida. Apenas Nili se divertiu. Do começo ao fim, Nili estava surrando Shen Fei que já estava no chão, e não deu a Shen Fei qualquer chance de retaliação. Já para deixá-lo vencer, nessa partida, realmente parece que Shen Fei deixou Nili vencer. Afinal de contas, ele não se fundiu com seu espírito demoníaco e continuamente deixou Nili surrá-lo. Aqueles que perderam dinheiro por causa de Shen Fei estavam chegando. Merda, ele está brincando. Não poderia ser que a Associação de Alquimistas conspirou com a família sagrada para nos fazer perder, certo? Me fazendo perder tanto dinheiro, pessoas da família sagrada, o papai aqui vai odiá-los por toda a minha vida. Nesse momento, no canto dos assentos da audiência, a espectadora Izzy não conseguiu evitar e deixou escapar um sorriso. Quando ela ouviu que o torneio foi organizado pela família sagrada e que a família Marcas Celestiais também iria participar, ela estava um pouco preocupada por Nili. Assim, ela apressadamente veio, se escondeu em um canto, e assistiu. Ela originalmente pensou que Nili sofreria uma derrota, mas olhando a figura vivaz de Nili de novo, ela percebeu que suas preocupações eram sem fundamentos. Até agora, ninguém fez Nili sofrer uma perda. Aquele par de grandes olhos claros dela ao olhar para a figura das costas de Nili, se apertavam enquanto ela sorria. E Isiun apenas sentou em um canto. Aquela elegante e charmosa aparência dela fez todos olharem para ela. Eles não sabem que ela é a filha do senhor da cidade. Ainda assim, uma garota tão bela é raramente vista. Tales of Demons and Gods, capítulo 84. Apostando pouco. Nili não sabia que Isiun também veio e que estava sentada entre o público. Ele retornou à área da família Marcas Celestiais após vencer sua luta. A segunda partida do torneio estava prestes a começar. Neste momento, Shen Ming olhou para alguns de seus subordinados e perguntou: "Qual é o resultado da aposta?" Ele pensava consigo mesmo que, embora tenha perdido 50 milhões em sua aposta com Nili, na aposta pública em que a família sagrada foi a banqueira, a maioria das pessoas tinham apostado em Shen Fei, portanto, eles ainda deviam ter recuperado parte do dinheiro. O subalterno relatou: "O valor total da aposta foi de 160 milhões de moedas, mas nós pagamos mais do que 160 milhões. Perdemos mais de 6 milhões. Como isso é possível? Nós realmente perdemos de novo?" disse Shen Ming, furiosamente. Originalmente, ele pensou que as apostas públicas retornariam parte do dinheiro perdido, mas nunca imaginou que ainda assim perderia mais de 6 milhões. Embora não fosse muito, ainda era o suficiente para deixá-lo furioso. "Droga!" disse Shen Ming com raiva. Desde o dia em que assumiu a posição de ancião dos afazeres essenciais, ele nunca errou tanto. Ele perdeu 56 milhões de uma só vez e, para piorar, o patriarca voltaria em breve. Mesmo podendo usar suas contribuições passadas como forma de cancelar esse erro, ele ainda não se sentia bem com isso. Ao mesmo tempo, do lado da família Marcas Celestiais, Niai, Nie e companhia estavam extremamente felizes. Embora não tenham sido eles que ganharam o dinheiro, mas sim Nili, ser capaz de obter um pedaço tão grande de carne da família sagrada ainda os fez se sentirem bem. No passado, eles foram impressionados miseravelmente pela família sagrada, mas agora, finalmente são capazes de se vingarem. "Irmãozinho Nili, eu pensei que você era uma pessoa decente. Nunca imaginei que seria tão astuto. Parece que a irmã Zona tem que tomar cuidado", provocou Yang Xin, olhando para Nili.
Ambos os seus braços abraçavam seus peitos, apertando-os ligeiramente e tornando-os ainda mais atraentes. Nili sorriu amargamente e disse: Irmã Zona Yang, você entendeu tudo errado. Eu sou de fato uma pessoa decente. Só que há métodos extremos para momentos extremos. Depois de ouvir as palavras de Nili, todos, Yang Xin, Niai, Nien e o resto, olharam para ele com sorrisos que não eram realmente sorrisos. Os olhos deles pareciam dizer: quem acreditaria nisso? Nili deu de ombros. Mesmo que tentasse explicar, não faria diferença alguma. Ele olhou para Nien e perguntou: quanto nós ganhamos no total? Nossa aposta pessoal nos rendeu 50 milhões. Além disso, a nossa parte na aposta pública resultou em mais 70 milhões. Disse Niai, sorrindo. Em um piscar de olhos, eles conseguiram 120 milhões. Nili ganha dinheiro muito rápido. Tudo bem. Nili assentiu. 120 milhões não importam muito para ele, mas, para a família sagrada, essa absolutamente não é uma pequena quantia. Neste momento, Shen Ming também não conseguiu se conter. Ele caminhou em direção à família Marcas Celestiais. Ancião dos afazeres essenciais, Shen Ming, como o jovem mestre Shen Fei está. Parece que Nili pegou um pouco pesado. Por favor, nos perdoe. Disse Niai após fazer uma reverência com as mãos para Shen Ming. Como patriarca da família Marcas Celestiais, Niai ainda tinha que agir com alguma elegância, mas, em seu coração, ele ria. O rosto de Shen Ming se contraiu ligeiramente. Qualquer um podia ver que Shen Fei não seria capaz de sair da cama pelos próximos 15 dias. Shen Ming ainda não sabe exatamente quais são as lesões, então ele não estava ciente de que Shen Fei não seria capaz de realizar a ligação humana no futuro. Se soubesse, ele estaria ainda mais furioso. Mesmo assim, Shen Ming ainda deu a ordem para Shen Ming acabar com Nili. Para Shen Ming, aquele panda de presas do Nili não tinha como vencer de Shen Ming. Um panda de presas comum é apenas um espírito demoníaco de nível bronze. Mesmo que o de Nili seja um pouco especial e tenha de alguma forma atingido o nível prata, esse já é o seu limite. Shen Ming é um espiritualista de nível prata de 5 estrelas e, além disso, ele tinha se integrado com o Urso Sagrado Escarlate, um espírito demoníaco de nível ouro. Embora o Tigre Negro Escarlate de Shen Fei tenha o talento para chegar ao nível ouro negro, no momento, ele só tem a força de um nível prata, enquanto o de Shen Ming já atingiu o nível ouro. Se ainda perdessem, eles realmente teriam alguns problemas. 3 rodadas de apostas, esta é apenas a primeira. Não fiquem muito felizes tão cedo. Logo começaremos nossa segunda rodada. Disse Shen Ming após olhar para Niai e companhia e bufar friamente. Isso Niai não pôde deixar de olhar para Nili. Ele não tinha certeza da força de Nili. Já que a família sagrada perdeu a primeira rodada, o segundo participante deles definitivamente não será tão fácil de lidar. Shen Ming fez o mesmo, fixando seu olhar em Nili. Quando seu olhar caiu sobre o mesmo, seus olhos brilharam friamente. Nili tossiu levemente e disse: é um pouco errado de sua parte agir assim. Eu acabei de lutar e gastei grande parte da minha força da alma. Não perderia o sentido ganhar de mim se me vencessem enquanto estou desse jeito. Que tal isso? A segunda rodada será adiada para daqui 2 meses. Espere até que minha força da alma esteja recuperada, aí voltarei e lutarei novamente. Ao ouvir aquilo, Yang Xin, Niai e Nien ficaram atordoados enquanto observavam Nili. Gastou grande parte da força da alma. Na batalha anterior, Nili só se fundiu com seu espírito demoníaco por pouquíssimo tempo. Embora ele tivesse dado alguns tapas em Shen Fei, e também pisado nele um pouco, não houve uma luta feroz. Aquelas palavras eram um pouco falsas, não? Shen Ming ficou como uma expressão mal-humorada, bufou friamente e disse: a família Marcas Celestiais não está tentando fugir depois de ganhar um pouco de dinheiro, certo? Se for esse o caso, a minha família sagrada é alguém com quem se pode brincar. Shen Ming olhou para Yang Xin, bufou novamente e ameaçou:
A família Marcas Celestiais está indo contra o acordo. A Associação de Alquimistas não vai continuar protegendo-a, vai? Pois se forem, eu vou pedir ao nosso patriarca para ter uma conversinha com seu presidente. As bochechas de Yang Xin coraram ligeiramente. Embora fosse proteger Nili de qualquer jeito, ela ainda não conseguia responder Shen Ming. Correr depois de ganhar o dinheiro é, de fato, um pouco errado. Já que o ancião dos afazeres essenciais disse isso, eu não posso fazer nada a não ser lutar. Mesmo que a família sagrada ganhe roubando, eu acredito que ninguém se atreveria a falar mal dela. Nili olhou para Shen Ming, que estava furioso, e sorriu por dentro. Ele conseguiu irritá-lo completamente. Quem se atreveria a falar mal da minha família sagrada? Shen Ming bufou friamente. Subitamente, ele percebeu que deixou escapar. Ele tinha praticamente admitido que ganhariam roubando, não? Seus pulmões estavam, simplesmente, prestes a explodir. Niai, Nie e companhia tinham expressões preenchidas por admiração em seus rostos. A família sagrada realmente é boa em forçar os outros. Disse Nili, levemente. Yang Xin finalmente percebeu o motivo por trás daquilo tudo. Ele está tentando deixar Shen Ming furioso, para que lentamente entre em sua armadilha. Mas Nili realmente consegue derrotar o gênio da família sagrada? Se não conseguir derrotá-lo, tudo o que fez teria sido em vão. E daí? Shen Ming estava extremamente furioso. Ele olhou para Niai, Nili e todo o resto e disse: quanto à família Marcas Celestiais apostará nesta rodada? Nili respondeu levemente: em minha opinião, deveríamos apostar pelo menos 200, 300 milhões, ou então não valeria a pena. Ao ouvir aquilo, a mente de Shen Ming repentinamente clareou. Embora ele estivesse muito irritado com Nili, se apostasse 200 milhões de moedas e algum problema ocorresse, as consequências não seriam algo que ele poderia controlar. Mesmo com todas as suas contribuições passadas para a família, se viesse a perder 200 milhões de uma só vez, sua vida fácil acabaria. Para Nili realmente se atrever a apostar tanto, prova que ele definitivamente tem alguma confiança. Na batalha anterior contra Shen Fei, a verdadeira força dele não foi revelada, portanto, Shen Ming não se atrevia a ser precipitado. Shen Ming ficou em silêncio por um momento antes de dizer: já que ainda tem mais uma rodada, vamos apostar somente uma centena desta vez. Olhando para a expressão dele, Nili entendeu que Shen Ming, como ancião dos afazeres essenciais da família sagrada, tinha uma autoridade limitada e, portanto, não era ousado o suficiente para apostar muito alto. Se continuasse forçando uma aposta alta, Shen Ming ficaria desconfiado. Já que a família sagrada não tem coragem nenhuma, vamos apostar apenas 100 milhões, disse Nili, rindo levemente. Ouvindo aquilo, o rosto de Shen Ming ficou verde. Nili fica falando que a família sagrada é isso ou aquilo, degradando-a. Isso deixa Shen Ming extremamente furioso. Tales of Demons and Gods, capítulo 85. Por pouco após terminar a aposta de 100 milhões, a família sagrada não continuou a ser o banco. A aposta foi, entretanto, tomada por Yang Xin. Já que Yang Xin é o banco, Nili não participou dela. Nili, você tem que trabalhar duro. Mais de 90% das apostas estão na vitória da família sagrada. Só a irmã Zona aqui apostou tudo em você. Yang Xin charmosamente olhou para Nili, aqueles lábios vermelhos dela torcidos. Esses lábios estavam ao lado das bochechas de Nili. Aquela figura cheia de curvas dela estava grudada ao lado de Nili. A maciez de sua pele pode ser vagamente sentida, era extremamente tentadora. Essa mulher é simplesmente um diabo mesmerizante. Irmã Zona Yang Xin deve estar de brincadeira. Tão pouca quantia de dinheiro não significa muito para você. Não significaria muito se você perdesse, Nili disse, sorrindo levemente. Naturalmente, ele não seria seduzido por Yang Xin tão facilmente. Eu arrisquei todo o meu dinheiro pessoal. Yang Xin fez beiço e disse com leve insatisfação. Então, eu não tenho ideia do que fazer.
Você pôde apenas rezar e se entregar ao destino. Um curto momento depois, as apostas começaram. Nili e Shenning da família sagrada foram para a arena. Toda a arena estava animada. Estouros de vozes ressoavam, algumas apoiando Nili, algumas apoiando Shenning. Na rodada anterior, aquele Nili me enganou e levou uma boa porção de dinheiro. Dessa vez, eu tenho que ganhar tudo de volta. Aquele pirralho da família Marcas Celestiais verdadeiramente arrumou um panda de presas para si. Que idiota! Apesar de ter enganado a família sagrada uma vez, aquele que virá nessa rodada, Shenning, é um espiritualista de nível prata de 5 estrelas. Assim, ele definitivamente irá vencer. Quando Nili venceu, na rodada anterior, não foi muito glorioso. Shen Fei perdeu como uma pequena injustiça. Assim, nessa rodada, a maioria das apostas estavam em Shenning. Entretanto, uma porção das pessoas ainda tinham uma boa impressão de Nili. Eles sentiam que Nili seria capaz de criar um milagre. Afinal de contas, Nili já venceu uma rodada. Olhando para Nili na arena, Yi Xiun não pode deixar de rir. Ela ouviu que a família sagrada fez outra aposta valendo 100 milhões. Nili é maléfico demais. Durante o exame deste ano, seus resultados não foram altos, mas Yi Xiun firmemente acredita que a cultivação de Nili alcançou um nível assustador. De outra maneira, como ele poderia ter tal controle sobre sua força e força da alma a tal nível? Em sua visão, Nili pode definitivamente vencer contra Shenning da família sagrada. Assim, ela apostou todas as suas economias em Nili. Vendo a aparência astuta de Nili, apesar de Yi Xiun se sentir um pouco incomodada por isso, ela não podia entender porque ela sentia um pouco de preocupação por Nili. Quando ela ouviu que Nili iria participar no torneio, ela veio apressadamente. É apenas preocupação entre amigos. O olhar de Yi Xiun caiu sobre Nili e pensou para si. Suas bochechas estavam um pouco avermelhadas. Ela nunca teve tais preocupações por um garoto antes. A batalha começou. Shenning imediatamente se fundiu ao seu espírito demoníaco. Seu corpo estava queimando com chamas ferozes e se tornou em um poderoso urso escarlate sagrado. Rugido. Shenning deu um passo e as chamas se elevaram nos céus. Um poder tirânico se espalhou e a arena tremeu. O chão ficou chamuscado. É verdadeiramente o urso escarlate sagrado. Um espiritualista de nível prata de 5 estrelas com um urso escarlate sagrado. Isso é uma existência absolutamente talentosa entre aqueles da geração mais jovem. Parece que Nili está condenado desta vez. Anteriormente, ele derrotou o jovem mestre descendente direto de família sagrada tão miseravelmente. A família sagrada definitivamente não deixará ele se livrar tão facilmente. Aqueles que apostaram em Shenning levantaram suas mãos, suas vozes muito agitadas. Se fundindo com o espírito demoníaco no momento que você entra na arena, isso não é um pouco rude? Nili murmurou. Ouvindo as palavras de Nili, Shenning sorriu de maneira amarga. No round anterior, Shen Fei foi espancado miseravelmente por Nili sem ter nem mesmo a chance de se fundir com seu espírito demoníaco. Como ele poderia deixar Nili ter uma chance? A batalha dessa rodada é importante demais. Ele vai primeiro se fundir com seu espírito demoníaco antes de mais nada. Após se fundir com seu espírito demoníaco, o panda de presas de Nili não será capaz de derrotá-lo. Vitória já estava ao alcance de Shenning. Nili também se fundiu rapidamente com seu panda de presas, se tornando em um gorducho e inofensivo panda de presas. Olhando de qualquer ângulo, o panda de presas não parecia ser uma ameaça. Rugido. Shenning avançou em direção a Nili, ondas após ondas de ar quente eram enviadas a todas as direções. Chamas trovejantes. Shenning de repente saltou, e jogou suas palmas para baixo. Uma após a outra, chamas como as de um meteoro estavam caindo. Vendo essa cena, Nili não entrou em combate e começou a correr. Bum! 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 Meteoros flamejantes caíam furiosamente no chão, deixando crateras no mesmo.
Nili pulou, desviando de cada meteoro flamejante vindo em sua direção, fazendo aqueles que olhavam a cena sentirem uma pitada de suor frio. Se um dos meteoros flamejantes atingissem Nili, mesmo se ele não morresse, iria levar pelo menos metade de sua vida. Vaias eram ouvidas da audiência. Aquele pirralho da família Marcas Celestiais não tem nenhum culhão. Ele verdadeiramente começou a correr no momento que a luta começou. Ele não tem nem um pouco de caráter. Essa partida do torneio é sem sentido. Aquele pirralho da família Marcas Celestiais, se ele é incapaz de vencer, então o se renda. Simplesmente desperdiçando emoções. Erupções de sons eclodiram da audiência. Yang Xin encarou Niai e perguntou com sua cara taciturna, soando de certa forma nervosa: vocês não acompanharam Nili ao adquirir seu espírito demoníaco? Como vocês puderam deixar Nili usar um espírito demoníaco tão lixo como um panda de presas? Niai sorriu amargamente e apressadamente disse: diretora Yang entendeu errado. Recentemente, nós temos ajudado Nili a comprar múltiplos espíritos demoníacos. Nós compramos pelo menos dezenas de milhares deles. Entretanto, Nili ainda escolheu esse panda de presas. Não há nada que possamos fazer. Ouvindo as palavras de Niai, Yang Xin tinha uma expressão de surpresa em sua face. Niai e companhia haviam comprado mais de 10.000 espíritos demoníacos nesses dias. Dando uma olhada a Nili, que está atualmente na arena, apesar de Nili parecer de certa forma lamentável, ele era capaz de desviar de cada ataque. Ele estava provavelmente fazendo isso de propósito. Já que o irmãozinho Nili pessoalmente escolheu o panda de presas, definitivamente deve haver uma razão para isso. Yang Xin sorriu de leve, e pensou consigo. Vendo a expressão de Yang Xin, Niai se sentiu aliviado e limpou seu suor de sua testa. Afinal de contas, sua família é meramente uma pequena família, como ele poderia ofender uma figura como Yang Xin? Na área da audiência mais distante, Yi Xiun olhava a arena sem mover seus olhos, sua testa levemente franzida. Mesmo ela não podia dizer que Nili está propositalmente fingindo. Ela pensou que ele estava tentando seu melhor. Entretanto, ela tinha uma sensação que Nili iria definitivamente vencer. Um meteoro flamejante após o outro explodiam ao lado de Nili. A verdade é, esses meteoros flamejantes não podem nem mesmo fazer nada a Nili. Se Nili cuspisse uma bomba em Yang, seria mais que o suficiente para acabar com Shen Ning. Entretanto, Nili não estava pensando em vencer contra Shen Ning tão facilmente. Se ele vencesse facilmente contra Shen Ning, a família sagrada definitivamente não participaria da terceira rodada com ele. Assim, ele tinha que mostrar que ele venceria contra Shen Ning por pouco. Tampinha, não corra. Shen Ning estava continuamente em frenesi, enquanto ele controlava o assustador poder do urso escarlate sagrado. Todo o chão da arena estava severamente devastado. Entretanto, o que fez Shen Ning deprimido é que a sorte desse Nili era boa demais. Cada vez que seu meteoro flamejante estava prestes a atingir Nili, ele tropeçava e desviava. Pensando sobre a aparência do descuidado panda de presas, e olhando para Nili tropeçando, Shen Ning não pode deixar de ter um sentimento estranho sobre a luta. O panda de presas com o qual Nili estava integrado, era realmente estranho. Se fosse um panda de presas ordinário, ele já teria resolvido isso facilmente. Como ele pode durar por tanto tempo? Rugido. Shen Ning começou a descer. Ambas suas mãos se juntaram, tornando-se em um infindável punho flamejante, ferozmente caindo do céu. Vendo essa cena, os olhos de Nili se acenderam e ele rolou para o lado. Tentando correr. Tarde demais. Um começo de zombaria estava na face de Shen Ning, ondas de chamas escarlates estavam escoando de seu corpo. Todo o seu corpo era um meteorito, caindo ferozmente abaixo.